Olá, tudo bem? Estou gravando para vocês uma aula hoje sobre o neoclassicismo, esse movimento artístico que surgiu na França. Então eu vou colocar um mapa conceitual, explicando pontos por pontos as principais características do neoclassicismo, tanto na parte de pintura, na parte de escultura, quanto a arquitetura desse grande movimento artístico que tem como sua principal característica a volta dos valores gregos romanos. O que é isso? A volta do clássico. Neoclassicismo significa o novo clássico. Segue então o mapa conceitual para vocês acompanharem. O movimento artístico que nós vamos estudar hoje é o neoclassicismo. O neoclassicismo também é conhecido como o novo clássico. Por que o novo clássico? Porque ele tem a volta do resgate da cultura clássica greco-romana. É um movimento artístico-filosófico e ele teve origem na França em 1780, tá? Suas principais características gerais são o resgate, então, da cultura greco-romana. Então, ele foi inspirada nas civilizações gregas e nas civilizações romanas, nas artes produzidas por essas civilizações. Foi uma oposição ao rococó e ao barroco. Eles estavam cansados dessa arte tosca, na opinião deles, sem refinamento. Tem a volta, o retorno do academicismo. O que é isso? Uso de técnicas, modelos, regras para que as pinturas, as esculturas, a arquitetura fosse realmente considerado como arte. O estilo sóbrio, antidecorativo, volta do desenho, da simplificação do tema. Então ele é um movimento artístico com a valorização do que é simples, o belo simplificado. Vamos agora falar sobre as características das pinturas neoclássicas. Quais são as suas principais características? O realismo é bastante presente nas pinturas do neoclassicismo. Os contornos são definidos, então as pinturas são feitas com base no contorno. A iluminação, ela é artificial. Aquele jogo do claro e do escuro, ele perde a sua função, ele não existe mais, tá? O racionalismo, então as obras são baseadas de forma racional. As regras, o grande uso das regras, você tinha que pintar de um jeito certo. Vou falar um pouco para vocês agora sobre as características das esculturas do neoclassicismo. Como essas esculturas eram feitas, quais eram as regras empregadas nelas. Então, primeiro, ela espelhou-se na harmonia das proporções da estatuária grega. Isso quer dizer, elas seguiam os padrões das estátuas gregas. Então, a perfeição, a simetria, o realismo da pessoa, do músculo, essa preocupação em retratar uma pessoa ou algo como ele realmente era. Os temas. Quais são os temas dessas esculturas? Então, são temas voltados para a mitologia, são alegóricos, isso quer dizer que eles têm grandeza para demonstrar realmente poder. São históricos, geralmente eles narram cenas históricas de guerra, inclusive das vitórias. E era produzido em mármore branco, em sua maioria. Agora, vocês vão conhecer um pouquinho sobre a arquitetura do neoclassicismo. As características da arquitetura desse período e também a arquitetura baseada nesse período, porque nós tivemos várias obras
feitas após esse período e que são baseados no neoclassicismo. Primeiro, são as réplicas dos templos gregos. Então, tiveram vários templos da Grécia gregos espalhados pelo mundo, principalmente pela França. Uso de estátuas, tanto dentro quanto fora. Avenidas amplas, a primeira preocupação com o urbanismo nós temos nessa época. E o uso de formas geométricas regulares e simétricas. Então, o uso da simetria foi bastante realizada durante o período no neoclassicismo. Espero que a aula de hoje ajude bastante a vocês. Bons estudos e até a próxima semana.